Olá, mulheres transformadas! Hoje eu quero estar falando com você nesse vídeo. Você que está se sentindo travada, você que está se sentindo desanimada, nem tem força para se levantar da cama. E você se sente culpada. Tipo, eu me sinto culpada. Você está dizendo, eu me sinto culpada por eu não conseguir vencer essa depressão, por eu não conseguir vencer essa procrastinação. Eu sempre deixo para amanhã, mas eu nunca consigo fazer nada. Eu não consigo organizar nem a minha casa, eu não consigo organizar a minha vida espiritual, eu não consigo organizar a minha vida sentimental. Os meus relacionamentos são fracassados, o meu relacionamento não dá certo. E você está se sentindo culpada. Tá? Mas eu quero dizer para você que eu entendo a sua dor e que existe um caminho para sua cura emocional, para cura espiritual e para cura mental. Eu sempre digo que a nossa mente, ela é onde guardamos todos os nossos tesouros, mas também ela pode ser um depósito de lixo. Por isso que a Bíblia diz, blinde a sua mente com o capacete da salvação. E quando eu falo de salvação, quando a Bíblia fala de salvação, ela não fala de salvação só para você estar indo para o céu. É maravilhoso saber que você vai para o céu, saber que você é salva. Mas o mais importante é você ser salva dos maus sentimentos, ser salva daquilo que está te frustrando, pensamentos negativos, né, que está te levando a cada dia a esse sentimento de fracasso. E eu sou Zeni e quero estar aqui para te abençoar toda semana com um vídeo. Assim como você quer vencer a procrastinação, eu quero te dizer que eu venci. Que estar aqui fazendo esse vídeo é porque eu venci, sabe? Foi muita luta, foi muita dificuldade para eu estar aqui vencendo e fazendo esse vídeo, para você estar sendo abençoada, sendo transformada, assim como eu estou sendo transformada. Eu digo que todos os dias para mim é um dia de renovo, é um dia de recomeço. Eu preciso recomeçar, eu preciso ser melhor. Então que você também tenha esse sentimento. Hoje eu preciso ser melhor, a cada dia mais eu preciso melhorar, né? E com base aqui na neuropsicanálise, ela fala diretamente com o nosso cérebro, né? E o que acontece? As nossas emoções, muitas vezes nós achamos, eu acordei sentindo isso, eu acordei sentindo desanimada. E quando você vê, já passou 10 anos, já passou 15 anos e nada está dando certo. Todos os seus planos parece que fracassam, mas na verdade não é fracasso, é desistência. Sabe, na minha vida eu lutei muito, depois de muitos anos, muitos e muitos anos, para entender. E eu sempre falei, não, eu não sou uma fracassada. Mas eu desisto muito fácil. Eu tenho o costume de me acomodar com as coisas. Eu celebro as pequenas coisas, mas eu me acomodo. Então eu deixo. Por que eu vou fazer? Por que eu vou gravar um vídeo para falar com mulheres que elas não se levantam da cama? Por que eu vou gravar? Por que eu vou perder o meu tempo e ficar gravando vídeo? Não é assim que nós temos que pensar. Eu vou tomar coragem, eu vou estudar, eu vou pesquisar e eu quero ajudar mulheres. Assim como eu ajudo mulheres como pastora aqui na igreja, eu quero ajudar você, eu quero estar estudando, me especializando para estar cuidando de você, mulher. E quando eu aprendo a cuidar de mulheres, eu aprendo a cuidar de mim. E quando eu cuido de mim e eu me transformo, isso não pode ficar em mim. Isso precisa ser transmitido. Eu preciso transbordar. Eu preciso ter uma vida de transbordação. Eu preciso transbordar na vida de outras mulheres. E por isso que eu falo, mulheres transformadas. Porque uma mulher transformada, ela transforma. Uma mulher transformada, ela transforma o seu ambiente de família, ela transforma o seu ambiente de trabalho, ela transforma na igreja, ela transforma onde ela está. Aonde ela está, ela leva a transformação. E eu quero que você transborde. Por isso eu te convido a sair tirar essa culpa, se livre dessa culpa. Sabe, talvez você está aí se sentindo culpada por não conseguir fazer nada. Você fala, há tanto tempo, eu tentei, eu lutei, eu tenho lutado, mas eu não consigo. Não, você consegue. Você só precisa entender. Aqui a gente fala aqui do ponto da neuropsicanálise, às vezes as emoções, elas não vêm do nada. E às vezes, ou sentimento de fracasso, sentimento de perca,
A gente pensa, não, isso aconteceu hoje, eu sou assim mesmo, a minha mãe foi assim. Aí quando você diz assim, ó, a minha mãe foi assim, você vai ver que muitas vezes são respostas inconscientes, né? Respostas que estão guardadas lá no cérebro. São situações que a sua mãe viveu, situações que a sua avó viveu, ou o seu pai viveu, os seus pais viveram, os seus avós viveram. E tudo isso fica guardado aqui nas nossas memórias. E elas influenciam nas nossas decisões. Elas vão influenciar nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, nas nossas reações. Então não adianta eu dizer assim, ah, minha mãe, eu sou assim porque a minha mãe era assim. Mas o porquê que a sua mãe era assim? Ela sofreu algo. Talvez ela sofreu algo lá no passado que impediu ela de avançar. Mas não, isso não pode continuar acontecendo. Você precisa vencer. Você precisa sair dessa situação. E eu te convido a estar aqui comigo, tá? Aqui em Provérbios, eu falo, gente, que eu, como pastora, psicanalista, terapeuta familiar e agora me especializando em terapeuta de mulher, sabe? Eu quero cuidar das mulheres, porque quando a gente cuida da alma de uma mulher, a gente cuida da alma da família. Porque uma mulher transformada, ela transforma e transborda. E aqui em Provérbios 4:23, a palavra diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração. Gente, esse versículo é transformador. Ele é um tesouro. Eu falo que a palavra do Senhor, ela é um tesouro para as nossas vidas. E está falando assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha que coisa extraordinária. Deus, ele se preocupou com as nossas emoções. E Ele quer que nós tenhamos uma vida saudável. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento saudável. Ele quer que nós tenhamos saúde espiritual, saúde mental e saúde física. Por isso Ele deixou a palavra. Guarda o seu coração. E quando a Bíblia fala assim, nesse sentido do coração, que junta emoção, está falando da nossa mente. Está falando daquilo que vem da nossa mente. Guarda o teu coração, guarda a tua mente. Porque dele depende a sua vida e que vida você está vivendo. Eu não sei você, mas às vezes teve dia de eu acordar e falar assim, isso não é vida. Eu não quero isso pra mim. Eu preciso mudar, mas eu não sabia como, eu não sei como. Porque nós às vezes achamos que para mudar precisamos de coisas extraordinárias. Nós não aprendemos a celebrar as pequenas coisas. Né? Estamos sempre aí achando que para eu celebrar, para eu estar feliz, eu preciso que coisas grandiosas aconteçam. Não. O fato de você ter aberto os seus olhos hoje, o fato de você ter acordado, mesmo que você está desanimada, mas você acordou, você teve mais uma chance de vida. E Deus está dizendo, ei, levanta-te, levanta dessa cama. Tá? Então, entendendo o mecanismo cerebral, a procrastinação, eu quero dizer para você, que quando alguém fala assim, eu me senti muitas vezes assim, eu quero dizer que eu me senti muitas vezes assim. Todas as vezes que eu ouvia a palavra procrastinação, me dava até um arrepio, porque eu dizia, eu sou uma pessoa que procrastino, eu estou sempre deixando para amanhã. Eu sempre dizia assim, quando meus filhos crescer, eu vou estudar, e eu vou fazer, e eu vou acontecer, e eles cresceram. Eles ficaram adultos, e eu estudo muito, porque nessa área da terapia, psicanálise, nós precisamos estudar muito, mas só estudando. A Bíblia, estudo muito, leio muito a Bíblia, oro muito, eu jejuo. Mas aí chegou uma hora que eu fiquei, gente, eu estou me sentindo como aquela poça de água parada. Eu não transbordo. E eu preciso transbordar. Deus não me chamou para ser uma poça de água. Deus não te chamou para você ser um poço, uma poça de água, aonde as moscas sentam, aonde só é lugar de sujeira. Não. Deus te chamou para transbordar. Você precisa transbordar. Você precisa ser como um rio corrente, que leva águas para outras nascentes. E é para isso que você existe,
para transbordar, tá? E eu quero te dizer que quando as pessoas falam assim, ó, sobre procrastinação, a gente pensa em preguiça, né? Até enrolei aqui, mas não é preguiça, né? Ela é uma forma, a procrastinação, ela é uma forma de autoproteção do cérebro. Quando nós estamos sentindo uma dor emocional, aí o nosso cérebro ele busca recompensa imediata e evita a tarefa que exige esforço. Exatamente. Muitas vezes eu não quis me esforçar, porque eu achava que não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Por que eu estou estudando tanto? Por que eu estou fazendo? Não vale a pena. O tempo vai passar, eu fazendo, eu não fazendo, o tempo vai passar da mesma maneira. Talvez você está pensando desse jeito. Aí quando eu reconheci que esse sentimento de que o tempo, não importa o que eu faça, o tempo vai passar da mesma maneira, eu falei, ei, eu preciso acordar. O tempo está passando. E o que eu estou fazendo? Eu não quero mais ser esse depósito de água parada. Eu quero ser um rio que transborda. E eu quero que você seja esse rio que transborda. Então eu quero te dizer que o que você sente não é preguiça. Não é preguiça. É o seu cérebro simplesmente te protegendo. Olha só como que é. O nosso cérebro ele nos protege. Porque ele não quer que a gente sofra. Ele não quer que a gente se desgaste. Então, ele é uma autodefesa. Mas eu quero te dizer, aí nós entendemos que sempre nós dizemos, quem procrastina geralmente tem medo de errar. É verdade. Talvez você está deixando de fazer algo, de viver algo transformador porque você tem medo de errar. Você tem medo de ser rejeitada. Você tem medo de ser criticada. E por isso você está adiando a cada dia o que é importante para você. Sabe, aqui agora eu estou emocionada. Eu não sei como vai ficar esse vídeo, eu não sei como esse vídeo vai pro ar, mas ele vai. Porque exatamente por isso que eu deixei de fazer muitas coisas. Eu sempre estudei, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler a Bíblia, sempre gostei de ajudar as pessoas, mas eu sempre tive medo de ser rejeitada, de ser criticada. E eu sempre adiei aquilo que é importante. Sabe, hoje aqui fazendo esse vídeo, agora aqui emocionada, tá? Gente, a gente não pode chorar nos vídeos porque fica feio, borra tudo. Mas assim, a voz tá embargada porque eu estou emocionada. Porque muitas vezes a gente estuda, a gente faz pensando em nós mesmos. Eu vou estudar porque eu quero ter um diploma. Eu vou estudar, eu vou fazer isso porque eu quero que as pessoas me aceitem. Eu quero que as pessoas me valorizem. Então sempre é o eu. Aí quando eu comecei a entender que tudo que eu faço, que tudo que eu aprendo, ou que tudo que eu sofro, até esse sofrimento que você está passando, todo o sofrimento que eu passei, que eu passo, não tem a ver comigo mais. Tem a ver com eu transbordar. A minha experiência ruim, eu venci e eu preciso transbordar. Aquilo que eu estudei, eu preciso passar para você. Como essa palavra aqui, que está aqui, ó, em 2 Timóteo 1,7. Diz assim, nos lembra, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Olha aqui. 2 Timóteo 1,17. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Às vezes as pessoas dizem assim, a terapia, a psicanálise, psicologia não tem nada a ver com religião. Não tem a ver com religião. Mas a Bíblia trata das nossas emoções. O primeiro versículo que eu li ali em Provérbios fala do nosso coração, que do nosso coração, para nós guardarmos o nosso coração, porque dele procede a vida. Agora aqui em 2 Timóteo, Deus vem nos dizendo assim, ó, eu não te dei um espírito de covardia, um espírito de medo, mas eu estou dando para você, eu te criei, Deus nos criou com um espírito de coragem, de poder, de amor.
e de equilíbrio, de domínio próprio. Olha só. Isso tudo está dentro de nós, mas nós não vivemos. Então, eu estar aqui com você hoje, eu estou dizendo, eu quero transbordar na sua vida. Eu quero estar transbordando na sua vida e dizer assim para você, ó, se você está passando por uma depressão, pela ciência, pela psicanálise, pela neurociência, a depressão é simplesmente um desequilíbrio químico, né? Ela traz um desequilíbrio emocional para as nossas vidas. Mas ela também é uma resposta emocional e espiritual ao sofrimento prolongado. Aí o que acontece? Ela muda os nossos níveis de serotonina, dopamina, noradrenalina. Tudo isso cai, tudo isso baixa. E eu quero dizer que para nós, como eu já disse, eu quero estar fazendo um vídeo. O próximo vídeo eu quero estar vendo se eu faço sobre a menopausa, os sintomas e como isso afeta a nossa vida espiritual, como isso afeta a nossa vida sentimental, a nossa vida, o nosso relacionamento, como isso tem nos afetado e como isso afetou a minha vida e eu agora estou saindo disso. Então eu estou aqui emocionada porque eu quero dizer para você assim, ó, vença esse medo. Você tem um espírito de coragem, um espírito de equilíbrio, de domínio próprio que está dentro de você. E você precisa vencer. E assim como eu venci o sentimento de isolamento. Quantas vezes eu quis me isolar? Sentimento de culpa, sentimento de perca. Porque quando nós vamos chegando numa idade, fala, eu perdi tanto tempo. É um sentimento de perca que vem, aí a depressão começa a vir, né? O silêncio da alma, sua alma quer ficar quieta, você quer ficar parada, você não quer mais saber de nada, você não quer mais sonhar. Gente, lembra-se que para a neurociência isso é o quê? Uma fuga, é uma resposta. O seu cérebro não quer que você sofra, mas você precisa, são sofrimentos, são as nossas decepções, são as nossas experiências ruins que nos faz transbordar, que nos faz vencer. Então, em nome de Jesus, eu quero te dar uma palavra de ânimo para você. Vença, porque eu estou vencendo. Eu venço todos os dias. Todos os dias. Se esforce. Não faça planos prolongados. Faça plano. Hoje eu venci. Eu vou vencer agora. Eu vou levantar desse sofá agora. Eu vou me matricular naquela escola. Eu vou dar continuidade naquele curso que eu comecei a fazer. Aquele curso que eu quero fazer de cabeleireira, de maquiadora, de depiladora, de massagista, de teologia, de terapia. Sabe? Levanta-te. Sabe? Se anima. E eu quero estar junto com você aqui. Eu quero te convidar, se isso faz sentido para você, sabe? Eu te convido para você estar comigo no próximo vídeo. Toda semana eu vou estar gravando vídeo para te ajudar e para eu crescer junto com você, para nós crescermos juntas, tá? Então comente, compartilhe, se inscreva, se faz sentido para você, se você acha que eu posso te ajudar, se inscreva no canal, tá? Dê um like, todos os meus vídeos você vai vendo e se isso faz sentido, se os vídeos faz sentido para você, dê um like, tá bom? Então eu quero te ajudar aqui, ó, no seu fortalecimento espiritual, oração e meditação na palavra de Deus. Todos os dias, se esforce para você ter um tempo com Deus, independente da religião. Gente, se tem algo que a ciência está comprovado pela ciência, agir em fé, oração e leitura da Bíblia, ela pode mudar a sua vida. Mas isso nós precisamos de algo diário. Tem que ser diário. 5 minutos. Comece com 5 minutos lendo a palavra. Depois 5 minutos de oração. Até eu costumo dizer que quando a pessoa diz eu não quero orar, ou eu não gosto de orar, eu digo que tem por 2 motivos. Ou ela não precisa, ela sente que ela não precisa de Deus, ou ela tem medo de Deus. Porque orar é ter relacionamento com Deus. Orar é ter relacionamento com o Pai. Quero fazer outros vídeos aqui também, que eu até escrevi ali uns e-books, escrito à mão mesmo que eu escrevo, com relação que o Senhor me deu sobre a oração do Pai Nosso, a importância da oração do Pai Nosso e como ela funciona, não é uma reza a oração do Pai Nosso. Então, quando a oração é estar em relacionamento com Deus.
E quando eu sempre costumo eu digo isso, que tudo tem a ver com lá o nosso passado. O filho que não teve um bom relacionamento com o pai, aí ele traz isso para a vida dele. Ele olha para Deus como se Deus fosse um homem, um pai que o abandonou e que ele está passando por aquela crise justamente porque Deus está permitindo. E muitas vezes Deus permite. Deus permite isso que você está passando porque Ele quer te trazer para perto dele. Não é porque Ele quer te ver ferida, não é porque Ele quer te ver machucada. Ele quer te trazer para junto dele. Ele está te convidando para trazer para junto dele. Então assim, e também o jejum. Eu sempre falo jejum, gente. Existem vários tipos de jejum, mas existe também o jejum emocional. Quando você decide, não, eu vou cuidar um pouco da minha vida emocional, como nós falamos ali, do seu coração, a sua emoção procede à vida. Evitar, se afaste dos gatilhos emocionais, daquilo que te traz depressão, jornais, né? Entra nas redes sociais e só tem coisas ruins. E às vezes você fica se comparando. Poxa, essa pessoa conseguiu e eu não consegui. Ou, nossa, quanta coisa ruim tem acontecido. Isso só te traz, só acrescenta um lixo que está dentro de você. E eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo assim, que o lixo que entra vai ser o lixo que sai. Então, se nós estamos nos alimentando de lixo, de coisas desagradáveis, com certeza isso vai nos pressionar e uma hora isso sai para fora, todo lixo, tá? Então assim, eu convido você para estar comigo no próximo vídeo, tá? Que o Senhor venha abençoar a sua vida. E agora eu jamais vou deixar de terminar um vídeo sem orar por você, sem orar pela sua família, sem convidar você para estar comigo, tá? E eu tenho certeza, gente, que esse vídeo não ficou bom, porque eu não sei editar, eu não sei e eu tenho vergonha de falar, mas assim, algo que me chamou a atenção quando eu me vi. Eu quero que você entenda bem isso. Porque talvez é exatamente isso que você está sentindo agora. Talvez é exatamente isso. Eu me senti como um lixo, um rio. Não é um lixo. Eu me senti como se eu me vi. Eu lembro que quando eu ouvi a palavra procrastinação e ela ficou, eu falei, eu não sou obrigada a fazer, eu vou estudar, eu já estudei, eu não sou obrigada. E quando eu decidi isso, que eu não precisava fazer, quando eu tive um chamado para transbordar, gente, eu tenho marcado no meu caderno o dia que eu fui chamada, que Deus me chamou para fazer algo diferente, eu não sabia o que era. E quando eu falei, não, eu preciso gravar vídeos, e eu lutei contra isso, eu lutei, e a minha visão foi essa. Eu me senti como se eu fosse uma poça d'água, e aquela água não tinha saída. Eu não sei se você está se sentindo assim. Aquela água não tinha para onde ir, era assim que eu estava me sentindo. E simplesmente estava se juntando ali sujeira, moscas, bichos sentavam ali, e foi assim que eu me vi. Aí eu lembrei da palavra que diz que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Quer dizer que nós somos como um ribeiro. Nós não podemos ser como uma poça parada. Temos que ser aquela que transborda. Nós precisamos transbordar. Precisamos transbordar. E eu quero que você transborde. Pare de se sentir essa poça de água parada. Você vai transbordar. Tá? Então eu convido você para ser uma mulher transformada, que transforma e que transborda. E eu não posso deixar, não vou sair daqui, não vou terminar esse vídeo sem fazer uma oração com você e com a sua família, orar por você, pela tua casa. Eu quero aqui, tem uma palavra aqui que está em Salmo 56, que hoje eu li antes de... Gente, eu já estava com aqui os roteiros, gente, eu faço roteiro, mas eu não sigo nada, não tem como seguir. Mas eu li Salmo 56, que foi o meu devocional, e eu não poderia deixar de falar esse salmo para você, antes de orar com você, que está aqui em Salmo 56, o versículo 11, que diz assim, em Deus eu tenho colocado a minha confiança, e eu não vou mais temer o que me pode fazer a carne, que me pode fazer o homem. Não tenha mais medo dos seus sentimentos, porque Deus te deu um espírito de ousadia, de coragem,
E é o que eu quero declarar sobre a sua vida nesse momento. Pai querido e santo, em nome de Jesus. E, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, com a Tua palavra aqui nas minhas mãos, essa palavra que eu amo e que eu desejo, Pai, eu quero estar orando por esta mulher que está comigo, Pai, aqui nesse vídeo, que parou para ver esse vídeo, que o Senhor trouxe. Talvez ela está achando que é só um acaso, mas não é. Mas o Senhor trouxe essa mulher para estar comigo aqui nesse vídeo e eu quero estar orando com ela, Senhor, em cima desta palavra. Que em Ti, Senhor, que ela coloque, essa mulher venha colocar a confiança dela no Senhor e saber que ela foi criada, que ela foi gerada para vencer. E que todas as coisas o Senhor pode na vida dela. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que você seja livre, livre de todas as travas emocionais, livre dessa depressão, livre dessa ansiedade. Eu quero que declarar sobre a sua vida que você seja livre desse medo, esse medo de vencer. Vença o inimigo que está no seu cérebro, que quer te impedir você de prosperar, porque ele não quer que você sofra, ele não quer que você se esforce. Mas a palavra do Senhor, ela diz, se esforce. Então, nessa hora, eu quero dizer para você, levanta-te e se esforce, porque o Senhor é contigo. E o Senhor também, ele precisa te usar, ele precisa me usar, assim como ele está me usando. Muitas vezes nós dizemos assim, Deus pode fazer, mas para Deus fazer, ele precisa te usar. E tem uma jornada para você te esperando. Tem alguém te esperando, tem alguém precisando de você. E Deus, ele quer te usar, assim como ele quer usar a mim. Aquilo que é para Deus fazer, ele já fez. Ele já nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de ousadia, um espírito de amor, um espírito de domínio próprio. Então, aquilo que é para você fazer, que é para eu fazer, nós vamos ter que fazer. Eu estou aqui fazendo esse vídeo. E eu te convido, mais uma vez, se faz sentido para você, se inscreva, compartilhe, dê um like, tá? Deus abençoe e até a próxima vez. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor blinde a tua casa, que o Senhor blinde a tua mente, em nome de Jesus.